Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A CPI da Lei Rouanet adiou para meados de maio a apresentação do relatório do deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. A comissão foi criada para investigar denúncias de destinação irregular dos recursos obtidos com a Lei de Incentivo Fiscal. Mas o relator já adiantou que pretende criar mecanismos que obriguem as empresas estatais responsáveis por 20% dos financiamentos culturais do Brasil a descentralizar seus recursos e incentivar a integração dos órgãos de fiscalização para dar transparência à aplicação desse dinheiro. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir os problemas e soluções para a cultura com os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro. Deputado Alberto Fraga, como é que o senhor avalia até agora? A CPI começou com denúncias de crime, mas o debate todo ficou em torno um pouco do financiamento de cultura no país. Como é que o senhor avalia esse resultado? Primeiro dizer que a Lei Rouanet é uma lei muito importante. E nós, na presidência dessa CPI, nós tivemos o cuidado de não tentar politizar o assunto. Nós tínhamos várias denúncias, vários desvios, no entanto, a gente tinha a preocupação e a comissão entendeu isso, que o mais importante era a gente buscar um aprimoramento da legislação vigente, permitindo uma maior atenção na prestação de contas, mas sem prejudicar a questão da cultura, a questão da aplicação da lei. Nós tivemos um trabalho com muitas oitivas, nós tivemos uma base que foi aquela operação Boca Livre da Polícia Federal, onde inclusive houveram prisões. Agora, procuramos conduzir os trabalhos sem politizar, sem fazer acusações, para que a gente pudesse prestar um serviço, vamos dizer assim, benéfico à sociedade e à cultura brasileira. E o senhor, deputado Chico D'Angelo, o senhor acha que essa CPI, o debate nessa CPI, permitiu uma proposta de avanço na legislação de financiamento da cultura no país? Sem dúvida. Eu acho que, primeiro, parabenizar o presidente, o Fraga, e o relator, Domingos Sávio, que deram uma condução correta. Mas é importante lembrar que a CPI foi criada, a intenção não era bem o que acabou sendo feito aqui agora, aperfeiçoando a Lei Rouanet. A Lei Rouanet que vem de 25 anos atrás, né? 91. Na verdade, essa CPI foi criada, como bem disse o Fraga, após uma averiguação da Polícia Federal, Operação Boca Livre, do grupo Bellini, lá de São Paulo, mas tinha um bojo, todo um clima político no país, de impeachment, que eu chamo de golpe, e que alguns setores retrógrados da base do governo quiseram, na verdade, pegar carona através da CPI, porque existia naquele momento um ativismo muito grande do mundo da cultura no Brasil resistindo ao impeachment. E se tentou fazer da CPI uma ferramenta para criminalizar, enfim, para culpabilizar atores, artistas, agentes de cultura. Mas, felizmente, como falei, a presidência e a relatoria deram uma condução que eu acho que vai aperfeiçoar a Lei Rouanet, que é uma lei positiva para a cultura. Os países avançados todos do mundo, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, têm incentivos fiscais, alguns mais focados em recursos diretos do Estado, os países da Europa, e os Estados Unidos mais na lógica de incentivo fiscal, como é a Lei Rouanet, e desmistificar aquela história de que a Lei Rouanet, tanto que a CPI cumpriu esse papel. Houve irregularidade, sim, a CPI houve fraude do Grupo Bellini, que a Polícia Federal está investigando, mas o conjunto de artistas, enfim, os ministros vieram aqui, Ana de Holanda, o Juca Ferreira, o Gilberto Gil não veio porque teve problema de saúde, mas se comprometeu a comparecer, enfim. Primeiro, parabenizar os ministros que se dispuseram a ajudar a CPI. Então, ao fim e ao cabo, eu acho que ela cumpriu uma função, até porque o ministro atual já fez algumas alterações na legislação
que vem um pouco nos debates que a CPI vinha tendo, que eu diria numa linha positiva, de aperfeiçoar a Lei Rouanet. Uma das questões levantadas em todo o debate é a questão, o Sul e o Sudeste do Brasil, a constatação de que, principalmente o Sudeste, recebem a maior parte dos incentivos e que esse era um problema para a cultura brasileira. O relator propôs que as empresas estatais sejam obrigadas a distribuir os seus incentivos. Elas são fortes patrocinadoras, né? Como é que o senhor vê essa questão? Se existem outras soluções, como é que pode ser discutida essa questão da regionalização? Esse assunto inclusive eu tinha abri a página aqui do livro para falar. A concentração da Lei Rouanet, hoje ela está com 79,29% para a região sudeste. Já a região norte, 0,66%. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Nós não podemos permitir que uma região do Nordeste, por exemplo, que só tem 4,5% de aplicação dos recursos, continue nesse patamar. Nós temos que fazer uma distribuição mais equânime, uma coisa mais igualitária, para permitir, principalmente, que todos tenham acesso a essa questão da lei, a aplicação da lei. E uma outra questão também que foi muito levantada e muito falada é que apenas os artistas famosos conseguem os patrocínios. E eu acho que a intenção do legislador e do autor da lei era exatamente beneficiar o iniciante, aquele artista que tem dificuldade de gravar um CD, aquele artista que tem dificuldade para fazer iniciar um projeto, né, de artístico. Então, eu acho que a lei ela precisa ter essa atenção, fazer esse reparo e permitir que, principalmente, os iniciantes é que tenham um melhor acesso para esses incentivos fiscais. Agora, tem que ser feito alguma coisa, porque é bem verdade, né, Chico, que os patrocinadores só querem patrocinar um evento de um artista consagrado. Mas o artista consagrado é o que menos precisa. Citamos casos como Luan Santana, Cláudia Leite, que receberam quase 5 milhões. Então, isso é que nós temos que dar uma corrigida. E antes de finalizar, dizer que o Chico foi nosso vice-presidente da comissão. Então, é importante também a participação dele na CPI. Então, deputado Chico, essa questão da regionalização, o relator aponta, pelo que a gente sabe até agora, né, aponta a necessidade de mudança nas estatais. Mas, como falou o presidente, as empresas privadas não têm muito como obrigar elas a escolherem outros projetos, mesmo de importância cultural. O Nordeste tem uma cultura muito rica. Como é que fica essa questão de tentar regionalizar os recursos? Então, o Fraga colocou de uma maneira muito clara e didática essa questão da não regionalização. Um dado histórico importante, de 93 para cá, todo o Norte e Nordeste captaram, de 93 até agora, o que o Sudeste captou em um ano. Quer dizer, é a desproporção que se tem em relação à questão que precisa ser corrigida. Eu acho que o relator ontem, na pré-apresentação, já sinaliza com algumas coisas muito positivas. Por exemplo, os 3% das loterias que tem que ser aplicado nos fundos, que uma das questões fundamentais tem a Lei Rouanet, mas tem o fundo, que é uma ferramenta para os municípios pequenos, fundamental para dar potência ainda mais num cenário como esse, com a aprovação da PEC do teto. Imagine a cultura, que tradicionalmente tem poucos recursos. Com a PEC do teto, se esses 3% da Receita Federal, e o relator está fazendo, ontem já pré-anunciou, um projeto de lei que amarra esses 3% que hoje não vão para a cultura. Então, se isso acontecer, eu diria que a CPI vai ajudar bastante, seja o Ministério, os estados e os municípios, com a obrigatoriedade de aplicação dos 3% das loterias na questão cultural. Pois é, será que essa questão resolve? Nas audiências públicas que a gente acompanhou, os produtores culturais, os patrocinadores e produtores dizem que o Brasil depende muito do mecenato, que a produção de cultura no país está dependendo muito das empresas e pouco da dotação orçamentária. Como falou o deputado Chico D'Angelo, o Ministério da Cultura tem um orçamento mínimo.
Como é que se Aí resolve está o isso? equívoco, né? O grande erro. Na verdade, a Lei Rouanet ela se compõe de 3 grandes, vamos dizer assim, instrumentos, que é o Fundo Nacional da Cultura, é o mecenato e o FICART, que é o Fundo de Investimento no Cultural. Eu defendo que tenha que ter o fundo, que é o mais importante, porque se você aloca recursos para o fundo, aquele recurso tem que ser destinado só para a cultura. E aí, no mecenato, não, mecenato você vai em busca de quem quer patrocinar aquele projeto, e aí é onde vem as diferenças que se criam. O cara é famoso, então vou abarcar o projeto. Mas o fundo não, tendo dinheiro no fundo previsto para a cultura, e eu concordo plenamente com o que o Chico D'Angelo colocou, tendo a previsão, vai ser muito mais fácil de você fazer o manuseio e a alocação daqueles recursos. Por isso que eu espero que o relator coloque no relatório essa previsão, que quando nós fizemos a última oitiva, onde trouxemos vários colaboradores, um dos maiores apelos deles é que pegasse o dinheiro da loteria e aplicasse nesse fundo para que houvesse um destino mais certo, né? Deputado Chico D'Angelo, a outra questão, o TCU recomenda que não sejam financiados por meio da Lei Rouanet grandes espetáculos que seriam lucrativos por si só. Como é que isso pode ser tratado? Então, o projeto que o deputado Roberto Freire, atual ministro, encaminhou de reformulação, alterações na Lei Rouanet, de certa forma contempla essa questão, porque cria teto na questão dos patrocínios, né? Acho que isso, de certa forma, vai contemplar essa questão com relação a você ter limites de gastos por patrocínio, né? E não só em relação ao número de patrocinadores, como também a quem recebe o patrocínio. Quer dizer, tem um limite para se poder não ficar, antes do que foi elaborado, se não me engano, era da ordem aí de 100 milhões e agora foi para 40 milhões, o que dá uma sinalização de limite em relação às empresas poderem fazer, e 10 milhões por projeto. Só para deixar claro, quer dizer, o incentivo fiscal que é dado para patrocínio, quer dizer, se ele quiser dar o dinheiro dele para patrocinar o que quiser, ele só não vai ter um incentivo fiscal acima desses limites. É importante esclarecer às pessoas que a Lei Rouanet ela tem todo um rito até ser aprovado, quer dizer, o dinheiro não sai do Ministério, o dinheiro sai da empresa. Quer dizer, o Ministério ele só aprova um projeto cultural, artístico, teatral, que é feito e que depois esse grupo de artistas vai ao mercado buscar aquele recurso. Quer dizer, existia uma ideia na sociedade que o Ministério da Cultura libera dinheiro para as pessoas entenderem. Não é isso que acontece. O Ministério aprova, fruto de uma comissão longa de pessoas do tema, plural, se aquele projeto tem consistência do ponto de vista cultural ou não. O recurso, aquele grupo vai ao mercado buscar isso, se consegue ou não. Aliás, 1/3 dos projetos aprovados no Ministério, quem apresentou consegue recurso. 2/3, se não me engano, é essa a proporção, não se consegue patrocinador. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a Lei Rouanet com os deputados Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, e Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Essa CPI nasceu de um fato criminoso, né? Originalmente dessa empresa Bellini, de São Paulo, que fraudou recursos vindos da Lei Rouanet. Mas isso sempre existe uma suspeita, não se sabe direito como fiscalizar e acompanhar. O Ministério já reconheceu que não tem gente para isso, tem uma fila imensa, quer dizer, eles auditam, mas auditam às vezes com um intervalo de tempo muito grande. Tem alguma solução? A CPI está sugerindo alguma coisa para resolver esse problema? Precisa sugerir, porque o maior problema que ficou evidenciado é falha na prestação de contas.
todos os ministros que compareceram na CPI, inclusive o que eu gostei mais pelas suas posições foi a do Juca, a do ex-ministro Juca. Juca Ferreira, né? Ele coloca bem claro que o grande problema é a prestação de conta. Então, nós temos que criar um mecanismo que não permita, como hoje, por exemplo, o que se diz é de que de 34 mil projetos, 80% possui graves irregularidades. E que o mais grave ainda, que a maioria desses processos não foram ainda analisados. Quer dizer, é uma bola de neve. Você tem que ter realmente alguma equipe, um dispositivo dentro da lei do Ministério que não permita que essas coisas se acumulem para não causar esses danos que vem causando e de uma repercussão. Hoje, quando se fala da Lei Rouanet, todo mundo já imagina o volume de dinheiro, né? É bom frisar que não existe o dinheiro do Ministério. Nós estamos falando de renúncia fiscal, né? É dinheiro que deixou de ser arrecadado de impostos, né? Então, não é dinheiro que o Ministério dá para o artista, não é nada disso. Então, por isso fica aí essas colocações. Eu, no meu entender, se a gente conseguir colocar alguma coisa para aumentar e melhorar a fiscalização, eu acho que é meio caminho andado. Pois é, o deputado Domingos Sávio, relator, ele falou em tentar juntar TCU, Receita Fiscal. Como é que se faz essa fiscalização? Porque é uma coisa espalhada pelo país todo, esses projetos, né? Desculpe, mas só para lembrar que a Receita Federal, ela tem a obrigação de ter a atenção e o cuidado de analisar esses processos e foi detectado que eles não têm essa participação. Então, está faltando alguma coisa. Deputado Chico. Então, o relatório que está para sair agora do Domingos Sávio, ele contempla essa questão, quer dizer, amarra melhor a questão das fiscalizações da Lei Rouanet. Seja sugerindo coisas no Ministério, do próprio Ministério da Cultura. Recentemente o Ministério fez um concurso até para aumentar o número de pessoas para avaliar esses projetos. Se há deficiência de quadros, nós temos um cenário aí de enxugamento, né, nos ministérios. Mas, objetivamente, para se fazer um trabalho sério, né, há que se ter quadros qualificados para se fazer esse tipo de acompanhamento dos projetos. Evidente, como disse o Fraga, a parceria da Receita, do Tribunal de Contas e dessas instâncias reguladoras é muito importante para minimizar ao máximo. Aliás, é importante dizer, a CPI surgiu fruto dessa denúncia concreta e objetiva de fraude, de irregularidade, mas no cômputo geral, as especulações que se tinham em relação ao uso da Lei Rouanet, ficou comprovado que se há aqui ou ali amadorismo na implantação da coisa, irregularidades, como foi detectado na questão do Grupo Bellini, pela Polícia Federal do Boca Livre, a CPI, coisa dessa dimensão, não encontrou. Eu acho que ela aperfeiçoa e coloca a necessidade do Ministério ter mais ferramentas até para acompanhar os processos. Então, eu queria assim, deixar bem claro que teve uma função didática, essa CPI, que foi mostrar o seguinte: a Lei Rouanet é positiva, a Lei Rouanet ela é uma ferramenta que no mundo todo se usa para ter recursos para a cultura. Todo mundo frequenta teatro, vai a show, enfim. E o número de irregularidades pelo tamanho da Lei Rouanet é muito pequeno em relação ao que foi detectado. Isso que eu queria perguntar para o senhor. Quando o deputado fala que existe muitas irregularidades nos processos, e o senhor falou em amadorismo, quer dizer, o artista nem sempre tem uma intimidade com a burocracia. É esse tipo de amadorismo, quer dizer, de irregularidade? Falta documento, um documento está escrito do jeito errado, enfim, é esse tipo? É praticamente isso. O que ficou comprovado é um pouco isso. E uma outra coisa também, que foi muito comentado, não adiantava nada a gente criminalizar o artista sem ter provas, né? Eu até acredito que, em muitos casos, o artista é o que menos sabia daquele processo. Quem cuida disso, existem os promotores, né, que fazem,
que se encarregam de fazer os projetos, os processos, e deixando o artista numa situação talvez até meia complicada, né? Então, eu acho que havendo um enxugamento do excesso, vamos dizer assim, da amplitude das coisas que permitem qualquer tipo de irregularidade, porque é bem verdade. Eu estou tentando lembrar o exemplo que foi dado na comissão, quando falou assim, ó, o processo tal foi julgado irregular, mas quando você vai analisar bem o caso, não trata-se de uma grave irregularidade. É uma irregularidade como uma falta de um documento, que muitas das vezes isso é sanado mais adiante, mas ele consta na lista como grave irregularização. A outra coisa importante, que eu acho que a gente precisa também relevar, é o seguinte, tem as questões objetivas fiscais, que tem que ser avaliada com muita rigidez, mas nós não podemos perder a dimensão social, cultural dos projetos apresentados, senão a gente cai numa burocracia e numa dimensão menor que não tem a relevância que se tem a questão cultural. Quer dizer, então, trabalhar com as duas questões, com a rigidez nas questões do ponto de vista burocrático e legais, mas sem nunca perder que a cultura tem uma dimensão social, uma dimensão até enfim, afetiva que precisa ser trabalhada, senão a gente torna a questão da cultura um simples departamento burocrático. Acho que é uma importante... Queria colocar uma coisa que o Chico falou logo no início, a questão do fundo, a importância. Se fosse usar o recurso da loteria, o fundo teria 417 milhões. Sabe quanto teve em 2015? 70 milhões. Isso fica, vamos para a gente pensar. Muito obrigada, deputados. Muito obrigada. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar esse e outros programas na nossa página e também nos encontrar no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.